Boa tarde a todos. Antes que a gente aborde o tema, os desafios do espírita no século XXI, em atendimento a um pedido que me foi feito por um amigo querido aqui de Campos, eu devo lembrar que no saguão aqui do Trianon, há um grupo de voluntários que pretende inaugurar, se possível, em breve, o primeiro posto de atendimento do Centro de Valorização da Vida em Campos. Para isso, eles precisam de voluntários e de ajuda. O livro Viver é a Melhor Opção, que também se encontra aqui, de nossa autoria, é uma das obras que consagramos 100% dos direitos autorais para o CVV, então há uma sincronicidade interessante. A fome com a vontade de comer. Eu espero que Campos responda com muito amor ao pedido feito por um filho da terra para dar apoio emocional e prevenção do suicídio a quem necessita desse serviço. Muito bem. Quais são os desafios do espírita no século XXI? Essa é a provocação inicial do nosso encontro desse fim de semana, porque, a bem da verdade, desde que houve a codificação, nós podemos afirmar que tanto os princípios morais do Evangelho de Jesus permanecem os mesmos porque são imutáveis na linha do tempo. Não mudam. As leis que regem a vida e o universo, revelados há 160 anos atrás, através da obra da codificação, permanecem os mesmos. O software inteligente da vida continua funcionando do mesmo jeito. Não houve mudança. O que mudou em 160 anos, então? Em 160 anos do século XIX para cá, meus amigos, a humanidade experimentou sucessivas revoluções sem precedentes na cultura, na ciência, na área do conhecimento, na área da saúde, da educação, da mobilidade dos transportes, da energia, da comunicação e devo dizer, e essa é a provocação da nossa fala, essa nova cultura, esses novos padrões civilizatórios precisam ser devidamente conhecidos e diagnosticados para que nós, enquanto espíritas, sejamos bem-sucedidos na empreitada da reforma íntima e da nossa evolução. Do tempo de Kardec para cá, o mundo mudou muito. Foram 160 anos em que essas revoluções determinaram, numa escala de tempo de pouco mais de um século e meio, mais mudanças do que em toda a história da humanidade. Não é pouca coisa. Eu vou rapidamente ilustrar e vou tentar mostrar para vocês como a gente precisa estar antenado em relação a isso, para que a nossa missão nessa encarnação enquanto espíritas se cumpra a contento. À época de Kardec éramos aproximadamente 1 bilhão de encarnados. Hoje essa população se multiplicou por mais de 7. À época de Kardec o mundo era predominantemente rural. A maior parte da população vivia no campo. Hoje é nas cidades. Tivemos a verticalização das cidades, o adensamento populacional. À época de Kardec, havia crianças trabalhando, mulheres não votavam e não trabalhavam, nós não tínhamos penicilina, vacina, a água que se bebia não era segura, não havia saneamento básico, Paris fedia. Kardec foi testemunha de uma reforma urbana que transformou Paris no que é hoje. Paris era uma cidade fedorenta. Nós tínhamos, portanto, um cenário completamente diferente no campo dos transportes. Se a gente quiser pegar 3 fases importantes da divulgação da mensagem cristã, a época de Paulo se fazia divulgação do cristianismo, e Timorato, apóstolo do Cristo, pegando carona com cavalo, com mula, a pé, fazia-se a divulgação do Evangelho por cartas, por epístolas, e assim se fez a grande propagação do cristianismo nos seus primeiros momentos. A época de Kardec não tinha rádio, não tinha televisão, você tinha jornais, revista espírita, as sociedades espíritas propagando através de discussão, debates, e os livros eram as mídias disponíveis para isso. Hoje nós temos recursos fantásticos e instantâneos que nos projetam o mundo afora pelas redes da internet, num piscar de olhos. Eu estou dando um pequeno exemplo de como se deu essa transformação brutal
de hábitos, comportamentos e estilos de vida. E repito, o que isso tem a ver com ser espírita no século XXI? Esse é o tema que me traz aqui. Quais são os desafios que estão colocados? Vamos começar pelo conceito do que é ser espírita. Eu vou recorrer ao codificador. Ninguém melhor do que Kardec para definir o que é, afinal de contas, ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega no sentido de dobrar suas más inclinações. Convenhamos, é uma tarefa hercúlea e que não será bem-sucedida se não houver método, planejamento. Se a gente não tiver associada à fé raciocinada, uma estratégia, que é uma palavra que os militares adoram e que eu estou me apropriando dela. Estratégia. Posto que temos prazo de validade, não teremos todo o tempo do mundo. E o tempo vai rápido. Aliás, a época de Kardec, 1 hora tinha 60 longos minutos. Hoje, 1 hora voa. Eu estou dando outro elemento importante de mudança de cultura. Precisamos, portanto, ter planejamento e estratégia, porque o tempo vai e rápido. Primeiro ponto, primeiro desafio, e desde já devo dizer que arbitrei, peço desculpas, os temas que eu estou enfocando. Eles podem ser muito mais numerosos. Esses são aqueles que me chamam a atenção. Sem a pretensão de dizer verdades absolutas, vou compartilhar com vocês inquietações enquanto espírita do século XXI que eu quero ser. Primeiro elemento que a gente precisa estar atento, que não existia na voracidade que é hoje a época de Kardec. 160 anos se passaram e hoje nós temos como um dos principais vilões do nosso projeto evolutivo o risco da dispersão, da distração, posto que somos bombardeados diariamente com os apelos da publicidade disseminada em todas as mídias, com as pequenas distrações dos mil nadas das redes sociais, Face, Twitter, Insta. Nós temos televisão aberta ou fechada, rádio, revistas, outdoors, o tempo todo nos evocando e demandando foco e atenção. Posto que tempo e energia são dois recursos naturais não renováveis, a soma dos momentos dispersos em que eu estou empregando meu tempo e energia com algo que realmente não agrega propriamente valor a mais uma etapa reencarnatória, é algo que merece a nossa atenção. Meus amigos, isso é tão sério que a forma como se planejou a educação com períodos, aulas de 60 minutos, isso levou em conta uma métrica para medir o tempo de atenção que a garotada, nos primeiros anos do século passado, conseguiam prestar atenção em alguma coisa. Hoje os pedagogos sabem, o tempo de aula continua o mesmo do século passado, mas a atenção e o foco da garotada, não. Quem é professor sabe, por vezes, como precisa fazer uso de estratégias extras para chamar a atenção da garotada, no sentido de que não se perca tempo com outras coisas que não sejam o objetivo da aula. Nós temos um desafio que é enfrentar essa dispersão. E isso se dá, inclusive, no meu campo. Eu sou jornalista na área da comunicação. Há o apelo, mantenha-se sempre bem informado. Para você saber o que está acontecendo com o mundo, você precisa ter informação. E aí eu vou trazer aqui, compartilhar uma opinião muito embasada de um comunicólogo da UFRJ, ex-presidente da Biblioteca Nacional, professor Muniz Sodré. Diz ele, aspas, a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão nem em seu conhecimento sobre o mundo. E diz ele, quanto mais você é informado do inessencial, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. Vejam que curioso. E quem vos fala é um jornalista.
falácia a história de você, sob o pretexto de estar bem antenado com o mundo em que você vive, acumular informação. Depende, não é a quantidade de informação. É a qualidade daquilo que haverá de ser o alimentador do seu aplicativo existencial. Para onde aponta o norte? Eu estou na região norte fluminense. O norte magnético da sua bússola. Através do livre-arbítrio, as escolhas que eu irei fazer dependem da soma das informações que eu possuo. A grande questão do século XXI é: quais as informações que me convêm? Eu, quando era estudante de jornalismo, eu ia para a rua pedir democratização dos meios de comunicação. Hoje não se briga por isso. A comunicação está acessível em qualquer lan house de favela no Brasil ou no mundo. Você faz uma visita virtual na biblioteca do Vaticano ou de Washington, em qualquer gueto, onde haja acesso à internet. O problema não é o acesso à informação, é o que estamos consumindo de informação. E a dispersão se dá quando a gente não presta atenção no nutriente informacional que haverá de determinar as escolhas que cada um de nós faz no dia a dia. Esse é um ponto importante. Essa avalanche de informações facilita a nossa dispersão e a nossa distração. Um filósofo polonês que desencarnou há pouco, Zygmunt Bauman, da série Líquida, Amor Líquido, ele fala da liquidez da vida, como tudo se liquefaz rápido na era do culto ao descartável, ao perecível. Ele veio, no ano passado, oferecer uma palestra no Rio de Janeiro para educadores e pedagogos. E ele denunciou como as novas gerações, muito identificadas com redes sociais. Você sabe como é que adulto usa rede social? Faz assim, né? Aliás, a garotada faz assim, 2 dedinhos. Velho faz assim. O Bauman falava, deixou eternizada essa sugestão para reflexão. Essa garotada se acostumou a ter respostas rápidas, em no máximo 2, 3 segundos, que é o tempo que o Google te dá para você saber algo. E o teu timing é esse. Tudo que não é rápido não é. Se um pai ou uma mãe chama para um papo reto o filho, se o papo dura mais de 1 ou 2 minutos, ele começa a bocejar. Se um professor em sala de aula se alonga numa determinada explicação, ele começa a bocejar. E nas redes sociais, ele não perde tempo com palavras, ele manda imagens de emoji, o nome que se dá, eu sempre erro esse nome, minhas filhas se divertem. Carinhas, expressões, para se comunicar. Essa instantaneidade gera sofrimento, diz Bauman, porque em algum momento os grandes problemas da vida, os problemas existenciais que essa garotada em algum momento haverá de enfrentar, não se resolvem em 3 segundos. Uma frustração, uma decepção, um desapontamento, uma tristeza, uma contrariedade. Não há respostas imediatas. Esse é um desafio do nosso tempo. Como essa garotada vai lidar com frustração, tristeza, decepção, desapontamento, etc., sabendo que não haverá de responder essa pergunta no intervalo de segundos, minutos, às vezes dias ou meses? Como lidar com a tristeza? Cuidado com a dispersão. Ela consome precioso tempo e energia. Certa vez eu fiz um exercício em sala de aula na Pontifícia Universidade Católica, de tanto ver cucuruto. Peguei uma turma, dei azar, que o povo ficava toda hora ali, às vezes, na redinha, eu ficava vendo o cucuruto dos alunos. Aí eu parei a aula e falei, desculpa, eu não quero estigmatizar as redes sociais ou a internet, eu também uso. Eu quero saber o seguinte, não vou mais falar sobre o assunto que eu vinha tratando. Exercício valendo nota. Eu gostaria que vocês escrevessem agora para mim, eu não vou fazer juízo de valor das respostas, mas eu quero saber. Quanto tempo por dia vocês consomem na internet? Pergunta número 1. Um estimativo. 2. Eram 3 perguntas que eu fiz. Fazendo o quê? Acessando que páginas, que sites ou que redes sociais? 3. Ao final do dia,
qual foi, eu vou usar uma expressão bem da economia, qual foi a taxa de retorno do capital investido? Ou seja, qual foi o resultado concreto desse exercício de consagração de tempo e energia com eventualmente, nadas? Eu fiquei encantado com as respostas porque eles foram muito sinceros. E alguns se surpreenderam. De fato, ao final do período, o que fica de saldo quando puxa o extrato é quase nada. Quando não, nada. Cuidado com a dispersão. Segundo ponto, posto que a dispersão é um risco iminente, como eu promovo a autogestão? Como é que eu me administro? Que Deus é Pai, Jesus é o governador da terra, mas evolução é um processo individual, solitário e intransferível. Como é que você se administra? Como é que cada um de nós promove no dia a dia autogestão? Por que isso é importante? Porque nós somos dotados, e a natureza nos deu isso, estamos em processo evolutivo, e nós temos um poder de emitir o tempo inteiro pensamentos que precisam, de alguma forma, estar sob a nossa custódia ou tutela para a gente não sair por aí ao Deus dará. Um pesquisador japonês chamado Todashi Kadomoto fez a conta, usou ferramentas científicas para chegar à conclusão de que por dia nós emitimos aproximadamente 50 mil pensamentos. A maior parte desses pensamentos não é captada pela consciência, mas a gente não para de, que nem bolinha de sabão, emitir pensamentos. No mundo de provas e expiações ainda, quero crer que a maior parte desses pensamentos não se coadune com vibrações elevadas ou frequências quintessenciais. Nós temos, portanto, uma profusão de pensamentos e pela tradição budista, eles falam muito bonitinho, eles comparam um pensamento invigilante como um macaquinho travesso, que fica pulando de galho em galho e te leva para onde ele for, sem nenhum controle, sem nenhuma consciência. Você, de uma hora para outra, pela invigilância do seu pensamento, pode começar a sintonizar com uma ideia que não lhe faz bem, e isso vai mudar pressão arterial, vai mudar frequência cardíaca, batimento, pode causar sudorese, pode alterar seu metabolismo. Fato. Portanto, autogestão significa autoconhecimento, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, e como eu promovo no dia a dia a gestão da minha saúde física, mental e espiritual. Se não estamos aqui para sempre, se estamos aqui de passagem, e aprendemos no Espiritismo que esse planeta maravilhoso, a um só tempo desempenha 3 funções: hospital, escola, presídio. Se temos o privilégio de nos percebermos mais como alunos do que como pacientes ou presidiários, façamos bom uso dessa liberdade condicional, usando com inteligência os recursos ao nosso alcance para promover a autogestão. No caso de um espírita, qual é a missão número 1 de todo espírita? Pega toda a doutrina, todo o Pentateuco, todas as obras de Chico, de Valdo, Raul, tudo, e vai lá e chega no substrato. O que de fato faz a diferença? Estamos aqui para quê? A resposta talvez responda por uma palavra apenas: evoluir. Não é possível evoluir sem método, estratégia, determinação. E aí entra aquilo que Kardec enfatizou com tanta ênfase, com tanta clareza, o estudo. O estudo. Nós somos os trabalhadores da última hora. É possível que a gente já tenha feito contato com a doutrina, com o Evangelho de Jesus em outras vidas. Não fomos fisgados. Boa parte de nós até podemos ter realizado alguns trabalhos interessantes, mas a gente não aderiu ao cristianismo como agora, porque o que nos fisgou foi a fé raciocinada. O Espiritismo nos arrebatou por fazer sentido, dar respostas efetivas aos grandes questionamentos da vida. Para a gente ter a fé raciocinada aplicada à reforma íntima, eu preciso de estudo. Para eu fazer aquilo que na doutrina espírita justifica ou embasa o projeto da salvação, não é fora da igreja, é fora da
caridade, para eu ter coragem de ser caridoso, para eu promover o amor renúncia, o amor sacrifício, o amor doação. Eu preciso construir dentro de mim a convicção. Trabalhador de última hora, fisgado pela fé raciocinada, precisa do estudo. O estudo faz a diferença. Eu compreendo e eu reforço o meu estoque de coragem. Nossa, André, sábado de folga você vai a Campos? Vou. Você vai num bimotor pequenininho com 4 pessoas dentro? Vou. Você sabe que se o avião cai, vocês vão para o mar e o mar está de ressaca? Obrigado por lembrar. Mas você, esse fim de semana ou nas horas vagas, já trabalhou tanto? Vocês. E tem o atendimento fraterno, tem o trabalho na biblioteca, tem a palestra, abrir e fechar o centro, tem a obra social, tantas coisas que vão demandando foco, atenção, disponibilidade. Família e amigos, por vezes, claramente dizendo, por quê? De novo? Vai ser o ano inteiro, agora vai ser assim? E o que determina essa convicção? Eu vou porque eu quero, porque me faz bem e porque eu preciso. É o estudo. No nosso caso, feliz daqueles que não precisam dos esclarecimentos. Já trazem a alma evoluída a ponto de, não, eu já entendi. Espontaneamente, Joana de Ângeles, a fé, a disciplina, melhor dizendo, a disciplina antecede a espontaneidade. Ao longo de várias encarnações, a disciplina na frente, depois aquilo já é, como diz a garotada. Aí, já é. Já é o quê? Já incorporei, já introjetei, eu não preciso ler. Eu já sei, eu já sinto o amor. Eu já faço a caridade, eu já me disponibilizo, eu já não penso em mim o tempo todo. Meu umbigo não é o foco. Terceiro item. Falei de dispersão, falei de autogestão. No tempo de Kardec, os valores dominantes da sociedade eram outros. Hoje, a gente está lidando com uma sociedade consumista, a exaltação do consumo, do consumismo. A época de Kardec não tinha marketing, não tinha publicidade como tem hoje, não tinha shopping center, não tinha liquidação, promoção, off. A época de Kardec, o materialismo não era exaltado como é hoje. Hoje nós vemos em centros espíritas pessoas, ou no movimento espírita, ou quem se assuma como espírita, deslumbradíssimo com o consumo. É o Natal pagão. Chega o dia 24 para 25 de dezembro, é o Natal pagão. Se quiser fazer assim, faça. Agora não deixe de ler a lei de conservação, que é uma das leis morais, quando o codificador, com muita maestria, colocou ali, necessário e supérfluo. Ou Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse, fez a categorização dos diferentes mundos habitados e definiu o mundo primitivo, onde já passamos, já estamos em outra. Mundo primitivo, característica prevalente, apego à matéria. Estamos no mundo de provas e expiações, já virando o calendário cósmico sideral na direção de mundo de regeneração, com um encantamento brutal pelo consumo. O consumo pelo consumo. Possuir, ostentar. Carro novo, roupa nova, nova versão de iPhone, iPad, ai. E para onde isso nos leva? É a pergunta. O Tribunal da Consciência, o juízo final está aqui. Pedagogia da atitude, pedagogia do exemplo. Eu, como espírita, qual é o exemplo que eu dou se eu me preocupo tanto com a casca? Na época de Kardec não havia o hiperconsumo. O culto à beleza, o culto à eterna alegria, o culto à eterna juventude são armadilhas existenciais para o espírita do século XXI. É claro que a gente quer ficar bonito. O problema não é você querer se apresentar bem. O problema é o exagero. Esse é o país campeão mundial de cirurgia plástica e estética. Rivaliza com os Estados Unidos. Por quê? Eu não estou dizendo que as pessoas devem ter orgulho das mudanças que
o tempo determina. Eu seria hipócrita se eu dissesse que nós, por vezes, não nos assustamos com o que vimos no espelho. Ih, menos cabelo, mais barriga, mais pé de galinha, mais isso, mais aquilo. Eu entendo. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista do espírita no século XXI, envelhecer ficou mais feio. Hoje é feio envelhecer. E está velho, está com barriga. Deixa minha barriga em paz. Sou feliz com ela. A gente no Rio de Janeiro, eu frequento o Centro Espírita Joana de Ângeles em Copacabana, adoro ver o povo da terceira idade na praia jogando peteco ou frescobol, com as suas barrigas, seus cabelos brancos ou ausência de cabelos, o que seja, bronzeados e exalando uma beleza genuína que é resultante da aceitação do que são. Se aceitam como são. E por isso exalam uma vibração, uma energia contagiante. Sou feliz porque eu sou isso. Eu me aceito, me amo e agradeço a Deus de estar aqui curtindo a vida com esse corpício que Deus me deu. Então, a época de Kardec não havia a idolatria pela eterna juventude e eterna beleza. É armadilha para espírita também. Alto lá. Cuidado, porque essa é uma lei inexorável da natureza. Envelhecemos porque assim é necessário mais uma etapa numa encarnação de aprendizagem que a idade, a experiência e as limitações desse corpo me ensinam. Tem o seu lugar, tem a sua função. Cuidado. Esse padrão social não nos convém. Isso é do século XXI. A eterna alegria, a sociedade que não entende o papel da tristeza. Não é o culto à tristeza. Mas é se eu estou triste, me respeite. Eu não sou menos que você, eu não preciso me sentir humilhado de estar passando por um momento difícil. Eu não preciso me sentir menor que você que está feliz da vida, porque eu estou triste. A tristeza me visitou e me traz um aprendizado, uma lição. É um convite à evolução. Não é a tristeza de qualquer um, é a minha e eu respeito. Como eu lido com a minha tristeza? O que ela me trouxe? Que lições e que aprendizado ela me permite ter? Estamos na era da automedicação, da empurroterapia, das gotinhas mágicas que fazem você dormir como criança e que você, sabendo que precisa de receituário médico, dá o seu jeitinho para conseguir o resultado terapêutico que eventualmente alguém perto de você, com orientação médica, obteve, e você querendo burlar uma tristeza, uma frustração, a dor da perda de um ente querido, se dopa. É aquilo que os especialistas chamam de medicalização da dor. À época de Kardec não havia tanta farmácia quanto há hoje. E nesse país, particularmente, esse é o país campeão mundial de farmácia por metro quadrado. O que isso nos diz? O que isso quer dizer? Quer dizer que no país majoritariamente cristão, com diferentes denominações, nós não aprendemos com o Evangelho a entender a função da dor e do sofrimento. Desafio do século XXI. Já caminhando, eu tenho que andar aqui. Outra questão que nos desafia, nós espíritas, não estamos disputando fiéis no mercado da fé. Eu preciso ser claro aqui, tá? Não somos contra a divulgação do espiritismo, pelo contrário. Precisamos divulgar essa doutrina benfazeja, esse consolador prometido, essa terceira revelação, esse cristianismo redivivo. Sabemos o bem que nos faz. Por que nós vamos adiar o encontro de outras pessoas em sofrimento com essa linha? Mas temos uma ética, temos um protocolo a ser respeitado na abordagem que fazemos aos outros. Não vamos enganar os outros. Porque no mercado da fé se promete tudo. Alívio imediato. Eu vou te curar. Compareça hoje às 21h e a gente resolve isso. Não estamos procurando estatísticas que nos favoreçam em número de adeptos. Até porque
não somos uma religião formalmente constituída. Disse o codificador: o Espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Quem são as pessoas que vão falar ao longo desse congresso aqui onde eu estou? Profissionais liberais. Mas o que credencia cada um de nós a vir aqui? Convite. E por que convidaram? Porque viram um livro, uma palestra que fizemos, sem nenhuma autoridade para falar em nome do Espiritismo. A gente está aqui exposto ao julgamento de quem estuda a doutrina, quem leu as obras básicas, quem está bem informado sobre o que é Espiritismo. Estamos aqui, a bem da verdade, é uma impressão que eu tenho, resgatando uma antiga tradição do cristianismo primitivo das catacumbas. Quando pessoas igualmente sem o formalismo de um cargo sacerdotal compartilhavam as belezas do Evangelho do mestre Galileu, começavam uma reunião pública dizendo: meus amigos, hoje nós vamos ver uma outra passagem do Nazareno. E começava a abordagem permitindo que outras pessoas pudessem falar e discutir, à luz do Evangelho, problemas do dia a dia. É o que estamos fazendo aqui. É a beleza do Espiritismo. Não é uma religião, tem um aspecto religioso. Nós somos uma filosofia espiritualista. E isso é lindo, porque isso permite um compartilhamento de ideias, de impressões que nos enriquece, mesmo quando eventualmente discordamos. Não há um pensamento monolítico, há um respeito a Kardec. E a gente pede licença quando eventualmente coloca algo que nos pareça na linha do tempo, porque o codificador abriu espaço para isso, em havendo evolução da ciência em algum campo do conhecimento, e se confirmando o acerto da ciência, o Espiritismo se corrige, não há constrangimento. É uma filosofia espiritualista. E Kardec encerra dizendo, quanto ao Espiritismo, mas é no seu aspecto religioso que repousa sua grandeza por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Meus amigos, nós não somos uma religião de resultados, mas nós precisamos ver como os brasileiros, ou como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando faz censo, pergunta-se no censo, qual a sua religião? E lá está, Espiritismo, o nosso, porque tem uma elasticidade semântica, que qualquer lugar que tenha trabalho mediúnico, alguém incorpore, é espírita. Ok, é uma questão que eu não vou entrar agora, mas o IBGE, quando pergunta, tem alguma religião, professa alguma fé? E a gente diz espírita, como diz a garotada, é nós. O último censo, por coincidência, vejam vocês, eu estava no IBGE, cobrindo pela minha empresa de comunicação, esse resultado do censo. Falei, sabe quando vem estampado o adesivo que espírita compra e bota no carro? O acaso não existe? Leia Kardec. Eu falei, estou aqui por um motivo. Anotei todos os dados alusivos a perfil dos religiosos no Brasil. E lá apareceu algo que nos desafia. É um desafio do século XXI. O Espiritismo se popularizou no Brasil depois de algumas décadas da codificação na França. Hoje, esse é o lugar do mundo com o maior número de espíritas. Qual é o desafio que está colocado? O IBGE nos trouxe aqui uma provocação. Nós espíritas, e eu estava lá no IBGE, constituímos o grupo que reúne o número de religiosos com o maior poder aquisitivo. O número de religiosos com maior escolaridade. E o número de religiosos com mais experiência, mais idade. Então vejam, é a fotografia do momento, segundo o IBGE, o último censo. Nós, espíritas, no Brasil, não somos o contingente mais numeroso por
linha religiosa, que o IBGE chama de religião. Mas nós constituímos o grupo, dentre todos os religiosos, que reúne proporcionalmente o maior número de pessoas com alto poder aquisitivo, mais escolaridade e mais rodagem, mais quilometragem. O que isso significa? Eu não tenho a resposta, eu estou compartilhando com vocês porque eu acho que esse é um desafio do Espiritismo e de nós espíritas no século XXI. Se alguém disser que o Espiritismo é elitista em função desses dados, o que nós responderemos? É uma questão. Se a gente lembrar o cristianismo, a época de Jesus implantando o reino de Deus na terra, no seu messianato de 3 anos percorrendo aquela parte do mundo, entre os mais humildes, os mais simples, predominantemente. Ele segmentou o evangelho, ele falou, eu só falo com pobre e humilde. Tantas passagens do evangelho em que Jesus, o cobrador de impostos, totalmente impopular, chamando Jesus, vem jantar lá em casa, vou. E os apóstolos indignados, mas mestre, ele é a mão pesada do Estado, ele que está arrancando o dinheiro de quem já não tem. Não, mas ele faz parte do meu rebanho. Jesus é considerado o mestre dos mestres. A pedagogia de Jesus chegou a todos. Quando ele não tinha como explicar as verdades espirituais, fazia uso de metáfora. Portanto, ele não discriminou qualquer segmento, nem por idade, nem por escolaridade, nem por nível de renda. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se nós somos o cristianismo redivivo, a terceira revelação, qual é o nosso público-alvo? Qual é o público-alvo da divulgação espírita? São os mesmos? Rádio espírita só para espírita? Jornal ou revista espírita só para espírita? Pode ser, eu respeito. Mas talvez o desafio que esteja colocado no século XXI seja: quais são os caminhos para a gente disseminar o conhecimento espírita fora das trincheiras que o IBGE nos revelou? Outra questão, e é a penúltima. A linguagem que a gente usa para se expressar por escrito, seja num jornal, numa revista espírita, seja nos livros espíritas. E quais são os livros que a gente indica para as pessoas que procuram a casa espírita? Por que eu estou colocando a questão da linguagem? Kardec era muito elegante. E Kardec teve uma preocupação quando separou o espiritismo de outras correntes espiritualistas. Ele precisava ferir credibilidade e o selo da ciência. Então ele não economizou em erudição, em textos muito bem redigidos, que impressionavam pela capacidade de articular as ideias, com clareza, objetividade e erudição. Você faz a tradução do francês para o português. Tudo bem, tradutore traidore, disse Humberto Eco. Nunca é 100%, mas é uma linguagem não propriamente acessível para todos os estratos sociais. Temos um desafio, temos uma questão. Qual é o primeiro livro que a gente vai indicar para as pessoas? Livro dos Espíritos. Aí o jovem, eventualmente, dá de cara com uma palavra, prolegômenos. Aí a gente diz, não, leia Joana. E a Joana é famosa. Joana, mentora. Joana. Mas a Joana é famosa por também ter uma linguagem rebuscada, com palavras não sempre assimiláveis de pronto, e ela já se justificou, e Divaldo já deu essa informação, de que ela diz: é importante, quando a gente reporta as realidades do plano espiritual, não há encaixe perfeito das palavras conhecidas na Terra. Então a gente também está, através do vocabulário, procurando elevar a sintonia e a percepção das pessoas em relação à hashtag outra coisa. Mas há uma questão. Essa garotada que não está nem usando palavra para se comunicar, como é que a gente faz um estudo sistematizado? Como é que a gente recomenda a leitura? A pergunta básica que eu estou fazendo é: no século XXI precisamos estar mais antenados com a capacidade dessas novas gerações consumirem ideias,
Palestras longas como a que eu estou falando aqui, talvez não consigam chegar rápido ou fácil em importantes segmentos da sociedade que a gente quer e precisa alcançar e que estão sedentos de conhecimento e de consolo. Um caminho. Pega uma palestra dessa, segmenta em recortes de 2 ou 3 minutos, põe nas redes sociais e vê no que vai dar. A gente precisa pensar comunicação. Quem vos fala é da área. À época de Kardec não havia essa preocupação. Não havia os meios que temos hoje de comunicação. Hoje temos um baita desafio que é como, sem prejuízo, sem macular os conteúdos espíritas, reprocessamos isso, servindo em pratos saborosos e apetitosos para quem tem fome espiritual. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você procura uma nutricionista dizendo, preciso fazer uma dieta. A nutricionista haverá de reequilibrar o que você come, mas não vai subtrair você de nutriente, em favor da tua saúde. A gente precisa saber, em lugar do banquete de Kardec, como é que a gente, sem prejuízo do banquete do Pentateuco, usa o Pentateuco, usa as obras básicas, estou pegando as obras básicas como exemplo, para tentar reordenar ou reorganizar as ideias, com aspas, de Kardec, de outra maneira. A única imagem de Kardec, ele é sisudo, sério. É uma questão na área da comunicação no século XXI. E a biografia de Kardec não corresponde àquela imagem de pessoa séria e sisuda o tempo todo. Eu estou entrando em pormenores. A última questão, dado o adiantado da hora. Meus amigos, nós precisamos honrar, pagar um tributo aos pioneiros do Espiritismo. Aqueles que vieram antes de nós. E aqueles que continuam entre nós como Divaldo. E aqueles dentre nós hoje, presentes aqui nessa sala, que pegaram a fase mais dura de se assumir como espírita no Brasil. Divaldo e Raul, aqui presente, a quem peço, por favor, uma salva de palmas. A gente deve muito a você, Raul. Eles são generosos porque eles não compartilham, nem oralmente, nem por escrito, os piores momentos que eles passaram. Estou citando apenas eles como exemplo, que tem mais rodagem do que nós. O que era ser espírita 30, 40, 50, 60 anos atrás? Essa filosofia espiritualista já foi proibida por lei no Brasil não faz tanto tempo assim. Eu trouxe alguns recortes das pesquisas que fiz. 1875, ainda século XIX, os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro contra o espiritismo. Campanha no Jornal do Comércio, abre aspas, o espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Não é para rir, desculpa. Vocês imaginam quem era espírita, estudava a doutrina e via o Jornal do Comércio dizendo que aquela filosofia espiritualista que você estava se sentindo privilegiado e abençoado de poder acessar e se sentir consolado pelas verdades ali encerradas, era comparado a uma epidemia pior do que a febre amarela. Inimigos do espiritismo nessa época denunciavam que, abre aspas, as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e a estados de demência. Quantos médios foram parar em manicômios, sanatórios e hospícios? Quantos? Quantos? Por preconceito, ignorância. E eles não, por vezes, em boa parte dos casos, não renunciaram a esse exercício mediúnico, afrontaram a vigência de regras rígidas imperiais. Imperiais mesmo, da época do Império. Já na República, 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer perante o juízo dos feitos da saúde pública para ser processada por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia. 1881, os jornais O Cruzeiro e o Jornal do Comércio noticiaram oficialmente a ordem policial que proibiu o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade,
e também de todos os centros espíritas afiliados. Por fim, eu não quero me alongar, Era Vargas, 1937, em termos de história foi ontem. A sede da Federação Espírita Brasileira e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância contra espíritas e umbandistas. Meus amigos, os espíritas sempre tiveram um lugar proeminente na sociedade, entre militares, pessoas que pertenciam ao governo. Rapidamente a gente conseguiu se desvencilhar institucionalmente dessa perseguição. Nossos irmãos das religiões afro-brasileiras, não. Hoje, eu venho de uma cidade, de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde boa parte dos traficantes recolhidos no complexo penitenciário de Bangu foram convertidos a certas denominações cristãs neopentecostais, que perseguem umbandistas e candomblecistas. Esses traficantes ordenam que aos seus respectivos asseclas, seguidores, que nas comunidades de onde eles vieram se fechem os terreiros e se estigmatize todos os frequentadores ou adeptos dessas tradições. Nós espíritas, que rapidamente nos proclamamos quando alguém diz assim, assassinato no templo espírita, a gente vai ver, não, mas não é espiritismo kardecista que não existe, ou de mesa branca. Aí a gente diz assim, isso não é espiritismo. Essa capacidade que a gente tem de dizer que isto é espiritismo, isso não é, a gente não tem, até hoje, de se solidarizar com nossos irmãos, umbandistas e candomblecistas, hoje, século XXI, perseguidos pelo poder paralelo e por algumas denominações que têm projeto de poder, ocupam parlamentos estaduais e federais e querem e chegarão à presidência. Eu preciso denunciar isso, porque esse é um desafio do espírita no século XXI. Os tempos sombrios do passado podem voltar se a gente só achar que precisa se defender quando acontecer com a gente. Na verdade, me parece que o espírita no século XXI precisa levantar a voz contra toda e qualquer manifestação de intolerância religiosa, porque a gente já sentiu na pele o que é isso. Obrigado pela atenção.